falar do maracatu, falar do balaeiro. Balaeiro é uma figura representativa da história dos reis do Congo, porque era ele que trazia para as festas, geralmente na igreja Nossa Senhora do Rosário, o seu balaio com frutas e frutos. Aquilo era para distribuir entre os irmãos negros. Com o passar do tempo, essa história das frutas e frutos passou a ser dos orixás, como oferenda para os orixás. E o maracatu tem como figura principal, lógico que é pontuada, o balaeiro. E o balaeiro tem uma história toda para ser contada, porque traz Mestre Juca do Balaio, grande personagem, uma pessoa que deu visibilidade ao balaio no Ceará, ao balaeiro do Ceará. E Mestre Juca, conhecido como Mestre Juca, mas era Joaquim Pessoa de Araújo, nasceu no Crato, Juazeiro, veio para Fortaleza e se tornou um grande nome do balaio do maracatu. Tinha um estilo próprio de dançar, teve seguidores por algum tempo, não usava saias longas, usava uma roupa com saiote pequeno, mas tinha um passo cadenciado que marcou e caracterizou como Mestre Juca. E em 2004, na primeira aclamação dos mestres da cultura, estava lá o Mestre Juca como nosso representante dentro do maracatu. E ele, até o seu tempo de balaeiro, impôs a sua personalidade própria que só ele tinha. E alguns tentaram copiar, mas só que o ritmo do maracatu, a batida do maracatu, acelerou um pouco. Então, aquele estilo próprio do Mestre Juca foi desaparecendo, porque os personagens evoluíram, as roupas mudaram e terminou sendo hoje o maracatu, tendo um balaeiro com mais alegria, mais espontaneidade, uma dança mais frenética, o que difere muito do Mestre Juca, que a gente comemora sempre o dia 30 de janeiro como o dia do balaeiro do Ceará, numa homenagem, numa referência especial ao grande Mestre Juca. Então, portanto, a gente tem mais a que dizer. Salve o maracatu, mas salve os balaeiros que carregam na cabeça 30 quilos de frutas e frutos para a avenida para oferecer a vocês e aos orixás. Salve o maracatu, salve os balaeiros. Com apoio da Secult-For, Secretaria de Cultura de Fortaleza, através do projeto da Lei Aldir Blanc, o projeto Maracatu com o Balaeiro do Maracatu do Ceará. Tem o apoio da Secult-For, parceria Ciranda Mídia, Acesse, Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Ceará, como também da IOV, a Organização Internacional de Folclore e Artes Populares. Estamos reunidos com os balaeiros para falar de balaeiro, e não tem coisa melhor. Eu queria que vocês se apresentassem, cada um. Me chamo Nerval, sou balaeiro do maracatu desde 2007, venho durante esses anos, prestando esse grande personagem, e para mim é um orgulho, para mim é muito gratificante, e é uma história e um personagem que eu cuido, zelo com muita gratificação. O meu nome é Luiz Carlos Lopes, eu comecei com balaeiro no ano 2000, lá com o Mestre Juca, dando ali as minhas primeiras instruções. Depois fui para outro Maracatu Nação Fortaleza, de lá do Agioro para o Maracatu Nação Fortaleza. Começamos lá em 2004. Também tenho o maior orgulho dessa nossa cultura aqui do Ceará, que é o maracatu. E amo de paixão, e é minha vida, tanto da minha quanto da minha família. Oi, meu nome é Éder Pinheiro, balaeiro para mim é ancestralidade, E é muito importante sair de balaeiro, sim. E eu acho muito gratificante para mim, fazer parte, desse meio, dessa cultura maravilhosa. Adoro ser balaeiro, adoro carregar aquelas frutas na cabeça, que é muito lindo, acho muito chique. E desde 2015, que eu sou balaeiro. E é muito gratificante. Eu me chamo Laírton Guedes. Primeiramente eu quero cumprimentar a todos aqui, por esse momento especial que estamos vivendo. É um momento que a gente pode se dizer que estamos registrando um momento
da nossa figura emblemática, que é o balaeiro dentro do maracatu cearense, né, que é muito louvável que a gente possa fazer e trazer mais essa identidade cultural nossa aqui do estado do Ceará. Eu sou balaeiro, acho que um dos mais novos aqui, desde 2015, venho fazendo essa figura, né, dentro do maracatu do Ceará. Oi, me chamo Iago, sou balaeiro desde 2016. Esse projeto, de suma importância para todos nós, é uma realização de TIAI, Associação de Cultura e Arte, e o nosso convidado é uma pessoa de muita relevância, de muita importância para o nosso movimento. Virgínio Barbosa, que vai contar um pouco da sua história, para que vocês conheçam o balaeiro de 10 anos atrás, Virgínio? 30 anos. Fale de você. Eu me chamo Virgínio Barbosa. Comecei dentro do maracatu até hoje. Me aposentei porque problema de saúde, mas passei de mim para um substituto, que hoje é o Iago. Mas é o maior prazer que tem quando eu botava o balaio na cabeça. Quando terminava de desfilar, eu ia ver os outros. Então, eu sou o mais velho aqui da turma, né? E quero agradecer o Cláudio pelo convite e desejo a todos os balaeiros novos que continuem trazendo a tradição, a beleza dos balaios. Eu passei 30 anos dentro do maracatu, 40 anos dentro do maracatu Rei de Paus. Comecei empurrando a alegoria. Da alegoria fui ser princesa. Da minha rainha, que era chamada José Braz, que o Cláudio conheceu, muitas vezes julgou ele. E depois, quando ele não queria ir, ele olhava para mim e disse: chama ali aquele menino ali, bota a coroa na cabeça que ele vai no meu canto. E lá fiquei. Quando foi um belo dia, o balaeiro do Rei de Paus caiu doente e disse que não queria mais. O seu Geraldo Barbosa, como vocês conhecem, me colocou o balaio na minha cabeça e disse: de hoje em diante você é o balaeiro. E desse dia em diante eu passei 30 anos carregando o balaio na cabeça. E é o meu maior prazer. E é muito importante ele frisar isso, porque há uma díspora, há um distanciamento muito grande do que o mestre Juca fazia para o que o Virgínio fez. O mestre Juca tinha uma característica, era sua roupa e seu passo. Ele dançava como se fosse jogando o corpo para uma posição. E o Virgínio, quando surgiu como balaeiro, já trouxe saia de roda. Isso mesmo, saia de roda. E o estilo de dança mais evoluído. Mais comunicativo. Exatamente. Porque o mestre Juca foi o nosso ícone, mestre da cultura, da primeira leva, como se diz no Ceará, foi mestre da cultura em 2004. E até falecer o Juca, meu amigo, ele tinha o prazer de dizer que criou uma identidade própria. Mas os balaeiros do Ceará acharam que aquele estilo não era, precisava de mais. E a gente viu que houve uma evolução muito grande de Juca para os balaeiros atuais. Concorda comigo, Virgínio? Concordo. Houve uma grande mudança nos balaios. Os balaeiros mudaram a posição de dançar, o estilo de dançar, o estilo de se comunicar, a maneira de dançar, a maneira de evoluir. Antigamente os balaeiros, eles eram tudo de cara fechada. Hoje não. Hoje os balaeiros já ri, já brinca com o povo. Então são coisas que animam o povo. Quando eu deixei esse balaeiro, eu fiquei numa dúvida muito grande. Meu Deus, quem será que vai ficar no meu canto? Eu ainda doente, brinquei dois carnavais ainda. Aí
encontrei o Iago. Eu disse, Iago, você é o balaeiro do Rei de Paus. Vamos tanenar. E hoje ele assumiu o meu canto. Eu digo isso lá dentro do Maracatu e digo a qualquer pessoa, se eu morresse hoje, o meu balaeiro estava feito. Então eu deixei uma raiz plantada. E é o que eu acho que vocês, balaeiros, que hoje estão assumindo o cargo, que assumiram o cargo, tem que deixar uma pessoa naquela posição. Porque a coisa mais linda que eu acho, quando eu estou na arquibancada, é quando o balaio vem, que o balaio roda. Eu acho a coisa mais... Eu fico assim, olha, eu espero pela rainha, que é a personagem principal, mas para mim, o maracatu sem balaeiro não é maracatu. É engraçado que a história do balaio, as frutas do balaio, quando começou a história do maracatu, vem lá da festa dos reis do Congo, que eles traziam os frutos e frutas para dividir com os irmãos negros. Ali na Igreja do Rosário, nas igrejas do Rosário do país inteiro, eles distribuíam as frutas com o seu povo. E depois tornou-se uma lenda que os frutos e frutas são para os orixás. Tem cabimento as duas coisas, né? É verdade, né? Aí a gente vê o Nerval, que durante um tempo que eu fui presidente de Maracatu, também impus a ele o cargo de balaeiro. E ele tinha uma coisa com a roupa dele que até hoje, Nerval, como é surgir como balaeiro de um maracatu? Isso é pergunta para todo mundo, viu? A experiência de vocês como balaeiro do maracatu. Pronto, em 2007, o Cláudio era o presidente do Maracatu, do Voz da África, e ele não pediu, ele impôs, né? Você vai ser o balaeiro do Maracatu. E aí, para mim, era uma coisa nova, né? Cheguei no Maracatu em 2004, fui pajem de rainha, depois passei a ser princesa, e ele chegou para mim e disse, você vai ser o balaeiro. Então, a partir daí, eu comecei a me apegar, já dançava em algumas apresentações, né? Como o Ney, eu sucedi o Ney, o Elito, né? E fui também pegando uns trejeitos dele, mas depois, com o tempo, eu fui criando a minha forma de dançar, né? E, assim, o personagem do balaeiro, para mim, não é só uma questão de carnaval, né? Não é só uma questão de cultura, parte também por uma questão religiosa. Por eu ser um sacerdote de Umbanda, então eu trago o meu balaio para dentro da minha casa, para dentro do meu centro religioso. Então ele passa por todo um processo para me chegar até a avenida para dançar. Mas eu tenho maior preocupação com a minha roupa, eu sou muito exigente, né? E tudo meu tem que ser nos mínimos detalhes. É todo um ritual. Do 7 dias antes do carnaval até o dia da apuração. Então eu tenho todo um ritual de religiosidade, de cuidado, de estar ali prestando atenção em tudo. E também admiro muito, né, os outros balaeiros. Antigamente, né, tinha alguns balaeiros que tinham uma certa rixa um com outras coisas. E eu aprendi uma coisa com o Laírton. O Laírton, quando começou a ser balaeiro, ele chegou para mim e sempre botou isso. Ninguém tem que ter rixa, né, um com o outro. A gente não está ali para competir um com o outro, a gente está para mostrar nosso trabalho. Cabe o jurado julgar, né, se é bom, se não é, como é. Então, assim, a partir daí eu comecei a falar mais com os outros meninos, a gente começa... Tem alguns meninos aqui que eu até digo, a cabine é tal e tal, presta atenção, né, o jurado tá naquela cabine, né. Eu sempre tenho esse cuidado com os meninos, e o respeito, que todos aqui têm um com o outro, né, de parar durante o cortejo para cumprimentar um outro, de respeitar. Eu acho isso muito legal. E o Virgínio, conheci seu Juca, né, algumas vezes seu Juca brigava comigo, dança com esse balaio solto, não sei o quê. Conheci o seu Juca, mas para mim, o Virgínio também foi uma grande referência, porque era um bailado incrível na avenida, né? E eu acho muito, muito... Ainda tenho ele como referência. Então, assim, os outros meninos, né? O Carlos também já tem um bom tempo, depois vem eu, depois vem os outros meninos. Eu acho muito legal. O respeito, o carinho, a dedicação que tem aquele personagem, né? Então, para mim, eu levo como uma missão. Além de uma missão de amor ao carnaval, uma missão também espiritual. É isso aí, Luiz Carlos. A minha história com balaeiro começou lá no Maracatu de Ouro, já com o seu Juca.
eu tenho, apesar de ter 34 anos de idade, eu tenho 27 anos de maracatu. 27 anos de maracatu também já é uma vida. 4 anos antes de o seu Juca falecer, e antes de a gente fundar lá o Maracatu na sua Fortaleza, até aproveitando o ensejo e parabenizar todos os maracatus, todos os balaeiros de todos os maracatus que aqui não estão presentes. 4 anos antes de a gente fundar o Maracatu, nas nossas apresentações do Maracatu, do Maracatu de Ouro, quando tinha muito, porque antigamente era mais apresentações, hoje totalmente escasso, né, as apresentações. Antigamente era mais apresentações, tinham várias apresentações, inclusive tinha 2 apresentações no dia. Como não podia se teletransportar e nem se transformar em 2, então ele tinha que ter um outro balaieiro para substituir ele nas outras apresentações. E ele, sem titubear, me botou com essa missão. Eu vou aqui arrumar o teu balaio. E aí eu comecei a aprender a imitar o seu Juca. O seu Juca, para mim, é uma referência assim incrível, cara. É um ser humano assim incrível também de uma arte sensacional, cara, que a minha família tem o maior amor do mundo com ele. Então, ele me preparou para substituir ele, o seu Juca. E é até uma coisa que vocês falaram aqui agora que eu sou obrigado a concordar. O seu Juca, nossa referência, uma primeira leva de mestre da cultura do Ceará, mas eu sou obrigado a concordar que a roupa rodada, a saia rodada, a forma de dançar mais animada, né? Animada de tipo olhar e ver e tentar se animar um pouco mais. Por muito tempo eu demorei a querer fazer esse aí nessa linha, né, da saia rodada, do dançado girar e tal. Eu queria fazer mais o negócio do Juca por ter vindo dele, né? E quando iniciou o Maracatu Nação Fortaleza, em 2004, eu assumi o balaio do Maracatu. Com o amor à arte, à música, eu tive outros segmentos. Eu comecei a cantar, hoje eu canto, né? Hoje eu canto forró. E eu comecei a ter outros segmentos. E aí também, eu e a minha família, a gente escolheu uma pessoa para me substituir quando eu não pudesse ir devido aos meus shows. Mas eu fazia questão de aonde eu estava cantando, seja qual for o carnaval, seja qual for o estado, de eu querer vir no domingo. Eu me lembro que um domingo, passando para não ser muito rápido, para ser mais breve, eu me lembro que um domingo de carnaval eu vim de lá do Icapuí, já na divisa ali com o Rio Grande do Norte. Estava no carnaval de lá e vim no domingo. Eu paguei um cantor para cantar no meu lugar, que eram 2 cantores, eu paguei um cantor para me substituir lá, para eu ter que vir para cá, para Fortaleza, me apresentar. Quando eu chego aqui, tá um caos, a arquibancada toda no chão, aquele alvoroço no dia, naquela época da arquibancada, enfim. 20 anos de Maracatu, 2004 para cá, 18 anos de Maracatu na sua Fortaleza, com mais 4 anos, 22 anos de balaieiro, quando eu tenho um amor muito grande. Eu vi cada um aqui, eu vi no Nerval, eu me apresentei com o Virgínio lá no Rio de Paus, e eu lá na sua Fortaleza, conheço os meninos também, amo essa cultura do Maracatu. O Éder de Princesa, a Rainha e a Balaio. Um pouco da minha história é bem grande, viu? Bem relativo. Desde que eu entrei no Maracatu, né? Meu primeiro ano, na época que o Cláudio Correia, ele era presidente de uma agremiação, né? Ele me chamou e me incentivou para me ser a princesa do Maracatu. Depois eu fui de princesa, fui balaio. De balaio, eu fui chamado para ser dama do passo. Aí o Maracatu chegou para mim e disse: agora dá para você ser o meu balaieiro? Aí eu disse: com certeza, dá sim, com certeza. Vai ser uma honra, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. E vai ser uma experiência muito grande, né? 2015 para mim foi o meu primeiro ano de balaieiro do Maracatu, no Maracatu daqui de Fortaleza, né? E para mim foi muito gratificante receber... Fui muito elogiado por ser primeiro ano, né, 2015, ser balaieiro nota 10, né? Para mim, assim, eu me espelho muito no Virgínio, me espelho muito nos meninos, principalmente no Elito, né, que foi um balaieiro muito bom do Voz da África, né? O Nerval, que entrou agora, né? Para poder levar o balaio do Maracatu.
E assim, o que eu vejo é a beleza da roupa. Quando a gente chega na avenida, o pessoal vem falar com a gente, quer saber por que é que se a gente não sente dor de cabeça, né? Aquele peso na cabeça, né? Porque, meu Deus do céu, o pessoal diz assim, não, jamais, eu não aguentaria muito tempo com esse balaio na cabeça, porque eu acho que ia me dar dor de cabeça, ia me dar no corpo. Não, mas não se preocupe não, que não dá não. A gente passa aquele tempo todo, aquele desfile todo na avenida, mas a gente quer mostrar riqueza, quer mostrar beleza, a gente quer falar com o público, né? Tem muita gente que chega para mim e diz, como foi o desfile? Foi bom? Foi legal? Para mim é gratificante demais ser balaeiro de Maracatu. Eu tive esse contato em 2010. Não é que meu grupo não fazia, meu grupo sim. Tinha as homenagens que nós fazemos até hoje, né, com 22 anos de existência. Mas, assim, o grupo e a minha pessoa participar do desfile do Maracatu dentro de uma comunidade foi a partir de 2010 que eu tive esse contato. E aí eu, como brincante, fiz tudo dentro do Maracatu, né? Todas as alas eu participei, tudo como brincante. E aí chega em 2015, porque o que acontece? Como o Maracatu é uma brincadeira de comunidade, é uma brincadeira do povo, então os personagens eles são, vamos dizer assim, eles não são tão importantes quanto todo o Maracatu. Ele se iguala a tudo. Então, assim, o personagem do balaio, o personagem da calunga, né, o porte-estandarte. Então, assim, só a gente via, e a gente ainda vê essa cultura, ainda que a rainha, que é emblemática, sempre, né, dentro dos maracatus. E os outros personagens, não. Eles sim iam, né, para pontuação, para avenida, para tudo, mas eles não davam esse valor como poderia dar. E aí, minha transição foi desse jeito também. Um desistiu e aí eu tive que pegar o balaio e fazer, né, sem saber, sem ter nenhuma noção de nada, sem nenhuma experiência. Entrei vendo, me espelhando no Virgínio, me espelhando no Juca, me espelhando em todos vocês que eu via na avenida, enquanto eu não brincava, porque a gente espera sempre os maracatus, porque a gente é uma coisa nossa, né? Uma coisa de coração. Então a gente consegue, né? Não, vou sair daqui na última hora aqui, até o último maracatu. Então foi espelhando em vocês que aí eu criei a minha identidade dentro da minha agremiação, do maracatu. Então ele surge repentinamente, né? Me envolvo dentro da comunidade, tenho o maior carinho, o meu balaio ele é muito especial, só eu que coloco na cabeça, só eu que tenho ele. Tem outros balaios, tem sim, dentro do nosso maracatu, mas eu só uso o meu e assim, ele é guardado comigo. As roupas, elas são dadas, pinceladas comigo também, porque a gente sai de acordo com o tema, porque hoje o maracatu ele sai muito através do seu tema, né? E antigamente não, o maracatu vinha, então assim, era muito solto, então vinha um maracatu. Hoje em dia, já se preocupam muito em fechar nesse tema. Então, eu tenho muita preocupação em relação a isso, então a gente sempre sai, de uma certa forma, todo sincronizado nisso aí. E entrar na avenida e trazer alegria, e trazer o que é o balaieiro, sabe? É a satisfação imensa, imensa. Porque passa-se o tempo, passa-se a hora, dói dos pés à cabeça. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que criar uma identidade, a gente tem que cultivar o que na verdade é o balaio. Se eu estou vestido totalmente aqui, com a roupa por cima, ninguém vai me ver por baixo, tá enganado. Você é um grande personagem. E aquele personagem ele tem que vir muito, muito adequado para a sua festa, porque ali é a festa. E é isso que a gente faz, buscando sempre aprimorar. E a contemporaneidade de hoje faz com que a gente modifique, né? E cada um tenha o seu jeito de se apresentar, mas o balaio é o mesmo. Iago, sua experiência como balaeiro?
cheguei para ajudar o Virgínio no desfile da avenida mesmo, no curso. Ficava segurando o suporte do balaio, saía do lado. E aquilo ali, desde criança, eu já achava bonito no curso. E eu sempre dizia, um dia eu vou ser balaieiro, um dia eu quero brincar assim, tal, tal. E quando eu chegava em casa, depois do curso, ficava treinando em casa com uma rodiazinha e um balde na cabeça. Aí cheguei no Maracatu como ajudante do Virgínio. Aí me colocaram no segundo ano para brincar na bateria. De bateria fui princesa. Foi quando ele se aposentou e disse, é você. Aí começou a me dar as manhas de como dançar com balaio nas apresentações. Ele sempre colocava para eu poder ter mais ou menos assim uma noção do equilíbrio, da maneira de dançar. Aí só fez trabalhar em cima e estou aqui. O Virgínio tinha uma característica no maracatu dele quanto ao figurino. Geralmente era preto e branco, não era Virgínio. O Virgínio parece que está patinando na avenida, numa coisa esplendorosa, mas com a roupa triste. E em 98, quando assumiu Vozes, a gente mudou essa história. E daí para cá todo mundo mudou. Porque o balaíro é uma festa, né? Vocês estão consagrando alimentos para o povo, né? Para a comunidade, para os orixás. Mas eu vi em você, Virgínio, uma coisa muito mágica. Era aquele teu jeito, tu tinha uma quebrada de cintura, que dizia, o balaio cai já, e não caía. É mágico isso mesmo, né? Como eu falo. Sempre eu digo isso a ele, a qualquer um. Parece que a magia toma conta da gente. Às vezes o pessoal grita pelo nome da gente, aí depois diz, você não falou comigo. Eu disse, mas é como eu digo, eu não posso falar com você, eu estou fazendo um papel. E meu balaio pesava. E pesa ainda. A gente só vê o portão. Passou no portão. Então, você fez uma observação que seu balaio era maneiro. Mas aqui no Ceará tinha um balaeiro, que eu não me lembro do nome dele, era irmão do seu Geraldo. Que quando a gente arrumava o balaio, aí isso é uma conversa que sempre roda nas rodas lá no Maracatu, ele botava o balaio e dizia, vixe, Geraldo, o balaio está muito maneiro. Ele ia lá no meio da rua, trazia uma pedra de calçamento, botava dentro do balaio e ficava balançando. Disse, agora tá bom, agora eu vou. Se comenta que o Juca fez também O isso, Juca fazia muitas armações. Para aprumar. Para aprumar. Porque hoje nós temos a sorte, porque tem os cabeçotes. Exatamente. Mas eles, antigos, eles não tinham cabeçote, não. Era só uma rodia. Era uma rodia de pano, costurada, colocada na cabeça e colocava o balaio em cima. Daí a coreografia deles, Virgínio, ser tão lenta ou tão cadenciada, né? Que eles não podiam rodar com aquilo, fazer giros e tudo mais com esse estilo. Interessante. Aí eu vejo o balaeiro hoje no Maracatu, as pessoas assim, Cláudio, quem é mais importante no Maracatu? Nós estamos brincando de maracatu. Calé diz, nós estamos brincando de maracatu. Então, quem é que é mais importante? Todos são importantes. O maracatu é uma ópera ao ar livre, onde todo mundo é artista, todo mundo tem seu papel. Eu acho linda a negrinha, mas quando a gente vê esta menina, a Calunga, que ela já vem branca, feito um coco, né? Depois vem as baianas, que vem o balaio, a minha emoção parece que para ali. Eu acho que por conta da relação do balaeiro com o nosso santo, né? E da Calunga também. Mas o balaeiro, para mim, é importante por ser o que representa para nós a fertilidade. Você fez uma observação aí das roupas coloridas. Eu gosto muito. Mas lá dentro do meu maracatu existe uma tradição. As negras se vestem igual ao preto, o preto se veste igual à Calunga e o balaeiro igual à Calunga. Seja a tradição do próprio maracatu. Do próprio maracatu. Às vezes os meninos diziam, por que tu não muda de cor? Eu disse, não.
é uma tradição dentro do maracatu, então eu tenho que trazer a tradição do maracatu. Aí eu pergunto, se nós somos 14 maracatus em Fortaleza, fora uns 8 ou 9 ou 10 já no interior do estado, se posicionando, trazendo também essa africanidade, porque nós somos patrimônio cultural e material de Fortaleza. Mas já será do Ceará, com certeza, porque já tem vários municípios, né, com o seu maracatu. Não são maracatus de grande porte, mas trazem a nossa cultura. Aí uma pergunta, algum de vocês, ou alguma hora, algum momento, o balai já escapuliu? Pode falar a verdade. Eu vou falar por mim aqui. Porque só um minuto, esse cara, só um minuto. A preocupação deles, da nossa de maracatu, são os jurados, que é cruel aquilo ali. Porque se não tivesse julgamento, nós seríamos muito mais felizes. Porque a gente desfilava para brincar maracatu. E a gente se atenta para aquelas plaquetas lá dos palancos. Passou dali, aí eu acho que o balaeiro, a Dama do Passo, é muito mais festiva. Porque você brinca de verdade. Você não brinca com aquela obrigatoriedade de estar lá. Aquela responsabilidade. Exatamente. Aquele peso. Sem a pressão, né? Exatamente. Como antigamente a gente desfilava no domingo e na terça-feira. terça. Ah, terça-feira era muito bom. Eu me lembro do Virgínio. Ótimo. Eu me lembro do Virgínio. O que marca o personagem, o que marca a pessoa, é o seu traço histórico. Desde que eu conheço o Virgínio, que eu tinha muita raiva do Virgínio. Porque ele era bom demais. Eu ficava... Meu Deus, como é que esse balaeiro é tão pequeno, é tão bom? Como é que ele consegue dar esse giro? Aí eu olhava pro Juca e digo, mas o mestre Juca é muito triste. Mas era o estilo deles. Então eu acho, Virgínio, eu quero pedir desculpa, licença a vocês, para reverenciar você como o balaeiro pós-Juca. Porque você veio e modificou todo o cenário dos maracatus, dos balaeiros. Você se tornou uma referência. É como o Naval disse, eu me inspirei em você, o outro também. Então eu acho que isso é muito bom para você ir para a arquibancada e ver seus filhotes, né? Que você inovou nesse... Inovou a história da cor. Engrandeceu mais o personagem em si, que era um personagem queira ou não queira apagado, né? Porque na história é que a rainha é o personagem principal do maracatu. Não é. É a Calunga. O personagem mais importante do maracatu é a Calunga. Depois eu explico por quê. Lembrando que o projeto Balaeiro e Maracatu do Ceará tem o apoio cultural da Secutifor através da Lei Aldir Blanc, parceria Ciranda Mídia e Off Brasil. Acesse a Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Ceará, realização CHAI, Associação de Cultura e Arte. Voltamos à nossa conversa, estava contigo. A importância da calunga ela é muito importante porque antigamente, diz os mais velhos, que o pessoal jogava dinheiro para ela porque dava sorte. E ela se tornou a personagem principal do maracatu por causa dessa brincadeira. Quando a calunga passava, a calungueira mostrava a calunga e o pessoal ofertava qualquer coisa. A história, Virgínio. É a história antiga que o povo conta. Para complementar a sua história, que a Calunga é tida como uma deusa para os negros, né, da fertilidade, do humana, né? Ela não podia, no dia das festas do Congo, ela estava menstruada, tinha que ser maior de idade, e ela tinha um poder, ela era muito traquina, a Calunga. Ela lia a mão. Ela tinha o poder da vidência, então ela lia, mas ela não lia a mão de graça. Ela não dizia seu futuro de graça, ela cobrava dinheiro. Então, geralmente, as calungas do Recife, do maracatu, que é muito mais autêntico do que o nosso, né? Porque é maracatu raiz, né? Já vem há muito tempo. A boneca, ela tem atrás dela, tem um quadradinho, onde é feito um ebó. Ela só sai do local dela, lá do maracatu, no dia do desfile, antes de uma consagração, e volta para o mesmo local com a consagração. Então todo mundo reverencia a Calunga por isso.
A rainha é um personagem, a rainha é escolhida por qualquer pessoa do Congo lá, tá entendendo? E a Calunga, ela tinha o poder, esse poder. Agora, ela era sabida. Não sei se ela era mentirosa, mas era sabida. Vamos à pergunta que eu gostaria que fosse com muita sinceridade. Já tremeram nas bases alguma vez, vocês? O meu caso foi no último carnaval antes da pandemia. Para mim foi um terror. Foi o pior carnaval para mim como balaieiro, né? Nesse meu período todo. Como eu vinha dizendo, daquela mudança lá do mestre Juca do balaio, da forma de dançar, do vestido que não tinha, né? Era sem saia rodada. Aí veio o Virgínio já fazendo tudo isso daí. Eu queria fazer o caminho do seu Juca. E também sempre valorizei o equilibrado do balaio. Embora o meu balaio sempre foi, tradicionalmente, muito pesado, assim, de muito pesado mesmo. E não queria segurar de jeito nenhum. Nesse último carnaval, antes da pandemia, o meu balaio, a gente teve um pouco de uma falha, né, com o balaio, com a parte daqui onde encaixava aqui na cabeça, onde encaixa na cabeça. E ele tava me incomodando muito, me machucou, e tava cai. Aí, é aquela questão, pode segurar ou não pode segurar? Conta ponto ou não conta se não segurar? Na minha cabeça, seria interessante de contar se segurasse, mas não conta, né? Nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco. E aí foi aí onde foi um terror pra mim, porque esse último carnaval eu ficava segurando, aí quando eu segurava daqui, a minha saia tava caindo aqui, e aí eu segurava aqui, foi o terror de carnaval. É tanto que no final eu encontrei com o Nerval, realmente vendo aquela história que ele falou de que gostar de que acompanhar os outros maracatu, tentar ajudar, tá ali o palanque do balaieiro, né? Aí eu encontrei com o balaio no final e aí me desabafei com ele lá no final da avenida, porque foi realmente um terror de uma ponta a outra. Eu segurando ele querendo cair e a minha saia caindo, foi um terror. Foi o pior carnaval pra mim antes da pandemia. Nerval. Bem, o meu balaio nunca caiu, né? Mas assim, eu tenho de exigência minha não segurar o balaio. Eu não gosto. E antigamente meu balaio era amarrado, não sei se você lembra, que era horrível. Era uma estrutura de ferro e o cipó revestindo ele era horrível, me feria muito. E aí quando eu saí do Vozes, uma época, passei 2 anos em outro maracatu, fui pro Rei do Congo, onde eu fui o primeiro balaio do Rei do Congo. Voltei e disse, não, agora vocês vão ter que fazer um balaio de acordo com a minha cabeça. Então, assim, ele é só de encaixe, eu não amarro mais. Cair, ele não cai. Mas com a nossa evolução, que a gente vai, ele dá uma mexidinha, ele, né, sai um pouco do canto e a gente vai lá e ajeita. Porque eu não gosto de segurar. Mas cair mesmo na avenida, não. Acho que no dia que isso caiu... Cai junto com ele, né? Eu vou dizer uma coisa, viu? O balaio, quando eu coloquei na cabeça no meu primeiro ano, 2015, lá no Nação Palmares, que o Paul, ele simplesmente me parou no meio da avenida e disse assim, você vai ser meu balaieiro. Você tem certeza que você vai ser meu balaieiro, você vai dar os 2,10, meu primeiro ano vai ser ótimo, vai ser perfeito. Aí, eu achei ótimo porque o balaio, assim que eu coloquei na cabeça, ele já foi dizendo assim, não fique com medo. Você pode forrar ele com a esponjazinha e você pode encaixar ele na cabeça. Por sinal, o primeiro balaio do Éder era meu. Por sinal, eu agradeço demais o Francisco Aderaldo de Oliveira e o Nerval, né? Por ele ter nos presenteado, né? Com o balaio que era do Vozes da África, que no ano era também, na época que era do Cláudio Corrêa, né? Na verdade, no ano que o Cláudio foi presidente também do Vozes, né? E aí eu agradeço muito, agradeço o Nerval, agradeço o Paul também pelo incentivo e por ter me chamado a conduzir ao balaio do Maracatu Nação Palmares, né? Que eu levo com muito carinho, né? Eu agradeço demais o Virgínio por ter... O Virgínio, toda vez que eu se encontrava comigo na avenida, ele sempre falava comigo, né? Ele sempre chamava a minha atenção, você tem que fazer a roupa desse jeito. Você nunca faça a roupa para... mostrar o querer das pessoas que estão no público, mas sim como se você se sinta bem dentro dela. Mostre o seu trabalho, mostre o seu potencial, né? Se você não conseguir relevar, nem levar aquele peso grande na cabeça, mas assim,
eu acho incrível levar o balaio na cabeça, para mim, assim, eu acho muito bom. E carrega, assim, uma coisa que é totalmente diferente você levar o balaio, que ele tá preso na cabeça, do que levar uma coroa de rainha. Porque a coroa de rainha é só você posicionar ela em cima da peruca, tudo bem. Mas não. O balaio, para mim, é ancestralidade, é um incentivo muito grande que eu tive também, né, do convite do Paul, e me espelhar no Nerval, me espelhar no Virgínio, né, como antigo do maracatu, né? E eu fico muito, muito feliz mesmo por fazer parte, né, desse meio e fazer parte da cultura. Quando lá falar, quando a gente está desfilando, eu particularmente quero ir embora, porque a cabeça já, não com o balaio, mas a tinta, mas eu fico para ver os 2 maracatus que vem depois do que eu desfilo. E, coincidentemente, eu vi Laírton, o primeiro ano do Laírton, eu querendo saber quem era aquele balaeiro de patins na avenida. Eu disse, tem um balaeiro de patins na avenida. Porque eu não conheço esse balaeiro, eu não sei de qual país ele é, de onde é que ele veio. Era o Laírton Guedes. Ele me surpreendeu ele não tinha experiência de ser um balaeiro. Ele estava surgindo na avenida. Mas me chamou a atenção demais o teu balé, o teu bailado, como a gente diz. Fala. Voltando um pouco atrás, como eu falei, eu me espelhei assim, eu assisti muito, eu participei muito da Avenida enquanto telespectador, né? Todo o povo passar, não somente os balaeiros, mas sim as calungas, as rainhas, então cada um fazendo de uma forma. E ali eu vi, e ali eu percebi que tinha uma magia em cada um, né? E aí eu disse assim, eu vou trazer para mim em 2015, quando surgiu essa história. Mas quando você veste a roupa, quando você coloca o balaio, não é você. Você se transporta, é como vocês falaram aqui, passou do portal, você se transforma. É impressionante. Então, assim, é algo que acontece comigo. Ali não é o Laírton, ali é um personagem onde eu me dedico completamente e o cansaço eu só venho sentir no outro dia. Com todas as dores, com todas as mazelas que a gente fica, mas assim, aquele momento que a gente passa ali é de grande expectativa. Então, assim, o que eu faço na Avenida é algo que eu consegui captar para mim, que eu consegui criar essa identidade, trazendo um pouco de contemporaneidade, né? Porque eu brinco de maracatu. Eu não vou para competir. O meu maracatu vai, porque ele necessita, mas eu brinco de maracatu. Então, o meu balaio, quando passa na Avenida, eu quero fazer com que o povo se sinta bem. Então, eu transformo ele em um grande personagem. Eu não fico parado. Eu não venho somente com o balaio e com a roupa. Tem que ter alguma coisa. Então, eu tenho feito bastante inovações, coisas muito loucas, né? Que inclusive os diretores, né? O presidente são muito tradicionalistas, eles não gostam, mas eu vou lá por trás, convenço e eu consigo fazer. Por quê? Porque falo para ele que eu digo assim, se eu não conseguir a nota que merece o balaeiro, vocês me tiram dessa posição. E graças a Deus isso vem acontecendo, né, com essas minhas loucuras todas que eu tenho feito. Eu acho que eu venho e transformo em alegorias e faço e aconteço. Então, isso me dá uma leveza, sabe, gente? Em deslizar, em fazer com que minha alma seja aquele balaieiro que traz a fertilidade, que traz a força do chão. Exatamente. Lá está eu na avenida, lá vem o Laírton saindo de dentro do balaeiro. Aí, como ele não tinha que inventar no outro ano, vai troca de roupa dentro da avenida. Isso. Rapaz, Sai troca as de cores. saia. E eu morro de medo, né? E aí eu fico travado com essa história do... Não inovar tanto, mas também não ficar naquele tradicional, né? De não dar certo com medo de... Porque assim, eu não gosto de roupa...
eu venho com a minha roupa dentro do tema, né? Como a gente falou. Então eu procuro saber o tema para jogar dentro da minha roupa, né? Então assim, eu fico muito travado com medo do jurado, né? Iago, já tá firme, forte, já sente essa que lá e sente. Sim, sim, porque é um período que a gente desfila muito rápido, então é muito mágico. Quando a gente menos espera, você já está lá no final, você ainda está normal, querendo voltar para o começo, botar o balaio de novo, sair dançando de novo. Só que é muito rápido, muito Verdade. Gente, não é rápido, não. Pelo amor de Deus. A avenida parece que tem 4 quilômetros. A gente desfila, chega lá, desmaia. Bota assim, o que dança quadrilha, como nós personagens, não o maracatu. A gente tem que dar como personagem aquela nota 10, se acabando, chega no final. Sorriso daqui até aqui. E a mentira maior do mundo, que você tá morrendo de vontade de mandar tudo pro inferno, né? E o quadrilheiro também, quando termina a quadrilha, gente, eu morro de pena do quadrilheiro, como eu morro de pena do balaeiro, é impressionante. Porque o peso, olha, lá na França, quando o Voz da África foi, que o primeiro ano do Juca, ele deixou o balaio assim no canto, né? E eu tava de dama do Passé. E eu brincando assim, fulano, bota esse balaio na minha cabeça. Quando ele botou, parece que eu me achatei, fiquei assim, entre com o chão. Digo, não acredito. Como é que a gente passa 45 minutos? Qual foi o teu momento de maior emoção nos teus 30 anos de Rede Pausa, de maracatu? A maior emoção minha, dentro desses 30 anos dentro do maracatu Rede Paus, foi no dia que fizeram a homenagem no carnaval, que me entregaram a placa como melhor balaeiro, que eu tenho todas as medalhas de melhor balaeiro, certo? Foi a emoção maior. Bom, falando das homenagens, foi a que eu recebi pela prefeitura, né? E a outra foi no dia que eu desfilei pela primeira vez, que seu Geraldo chegou no final do curso, ele disse, é você mesmo. E eu vou lhe dar seus parabéns. Desse dia em diante, para mim, foi como se eu tivesse recebido um prêmio. Eu me senti que eu tinha feito o meu papel como deveria fazer. Isso é muito importante. O reconhecimento, né? O reconhecimento. Que se torna gratidão, né? Virgínio, eu estava no júri, no desfile da Duque de Caxias, na gestão da Maria Luísa Fontinelli. Sim. Foi. E ela nunca tinha visto maracatu. Desculpe as autoridades que não veem maracatu, porque não vê, as autoridades não sabem o que é maracatu. E ela impressionada com os maracatus. E quando você passou, eu estava julgando, era autoridade junto com o jurado, filho de jurado, era uma bagunça. Ela ficou encantada exatamente com o que eu falei há pouco tempo, o teu quebrado de cintura. Ela disse, vale como ela, porque ela não sabia que era homem, como ela requebra direito, gente, olha a cintura dela. Disse, Maria Luísa, os personagens do maracatu, 80% são homens. Aí mas é impressionante mesmo como marca aquele passo do Juca, né, tradicional, de vai para frente, vai para trás, como o balé que o Virgínio introduziu na avenida. Porque vamos e convenhamos, tem que dar esse mérito. Tinha uma mãozinha assim. Exatamente. Eu dizer como é que é coisa tão pequena, agora eu vendo o Iago, com 50 quantos quilos, Iago? 50 quilos aguentar um balaio de 20 na cabeça, meu Deus. E a roupa toda. Aí tem, Laírton, você deve ter visto, chegou a ver os maracatus do Recife, quando você morava lá? Sim. É uma diferença muito grande, né? É bem diferente, né? Como você falou, né? Ele sai de dentro do terreiro. É todo um respeito, né? Aos orixás. Então, assim, a rainha é sempre a mãe do terreiro, sempre aquela figura. A calunga, como você falou, sempre a dama do passo, sempre é uma virgem que sai lá de dentro. Então, tem todo um respeito, uma singularidade dentro do que eles cultuam. Exatamente. Esse momento que nós estamos vivendo agora aqui, são 5 balaeiros,
são 14 balaeiros. Afinal de contas, nós temos mais 9, né? 9 balaeiros em Fortaleza. E futuramente teremos mais outro momento com todos presentes, porque lá seria interessante, como você fez o encontro das Calungas, que JAI, Associação de Cultura e Arte, fizesse o encontro dos balaeiros também. Porque eu já imaginaram o colorido que nós vamos ter e a fartura, né, ali de tanta coisa boa. E que bom que pudesse, na hora lá, distribuir siriguela, pitomba. Você pegou as pitombas no balaio? Peguei. Mas no caixinho, né? No caixinho. Eu botava no meu, era no Voz da África, era dentro daquele saquinho que fazia uma touca. Sei. Sabe, não, né? os meus eram colocados dentro pendurado no balaio, e as frutas, mas também de frutas naturais. Porque vocês já alcançaram com frutas artificiais. Exatamente. Eu ainda dancei com fruta natural, que o peso É maior. é maior. Eu botei coco, comecei no eu botei Vozes, coco no né, com né? o balaeiro, que arrumava o balaio era o Cláudio. Era. Aí o primeiro ano que eu cheguei, lá perto da minha no estacionamento, o balaio tava imenso. Imenso. Eu disse, Cláudio, eu não vou aguentar isso aí, não. Vai. Ele disse, vai. Então era muita coisa. Até hoje eu ainda mesclo o meu balaio com frutas artificial e com frutas, né? Porque ele consegue ainda. Aí, assim, falando né, de aventuras do qual a gente estava conversando agora, um ano eu estava em outro maracatu, não estava no Vozes. E por algum motivo, aconteceu um problema, eu saí na Domingos Olímpicos chorando muito. E o Cláudio lá do outro lado da arquibancada, vem cá! E eu fui. Você tá chorando por quê? Eu disse, Cláudio, não dá pra me dançar, e não sei, meu balaio tá assim. Volte. Pode voltar. Estão andando. Volte, vai fazer seu trabalho, vai fazer seu papel. Aí depois você resolve o que vai fazer, mas vá fazer. E aí eu fui engolir o choro, passei na avenida, ele tava lá, batendo palma e tudo. Aí ele disse, agora você pode fazer o que você quiser, mas você já fez seu papel. Porque é importante, porque ele é muito novo, né? Tu tinha o quê? 18 anos? Tinha. Era mais ou menos, era talvez o mais novo dos balaeiros de Fortaleza, era você naquela época, sim. que, atuando, né, com o balaio na cabeça. E se não tiver o incentivo de fora, porque o público acha muito bonito, a vontade do público tem é de pegar no personagem, né, Virgínio? Muito. O pessoal gosta muito de pegar, vir falar com a gente. É o caso da rainha quando passa, todo mundo quer pegar na roupa da rainha, quer ver a roupa da rainha. Virgínia, eu tinha uma inveja sua. O que? Que eu sempre quis fazer e nunca consegui. O quê? A gente amarra lá no Voz da África a língua. Aquela gravata que você usava assim na saia. Que não... O Charlie. O Charlie. Eu morri de inveja daquilo ali. O Charlie aconteceu, foi no ano que as negras saíram todas de Charlie, o casal de Preto Velho. Aí ficou eu sem o Charlie. Eu disse, não é um conjunto, então eu tenho que ter um Charlie. Mandei pintar. É isso que eu tenho um pôr do sol. Lindo. Eu tenho um que foi feito por um grande artista, que ele recortou, uma grande artista, era a Neide, que brincava dentro do Maracatu Rei de Paus. Ela recortou toda o chitão e saiu rebordando, e depois saiu pregando as areias prateadas. Mas aquilo ali, houve uma condenação. Não queriam. Eu disse, eu vou botar. Eu achava lindo. Morri de Outra inveja. coisa que eu acho, e vocês devem conservar, o problema dos pés. Por quê? Quando você vem dançando, a saia faz isso aqui, né? Então, quem está na arquibancada, vê o que é que você está usando embaixo. Então, sempre vocês podiam ver que, até isso aí mesmo, eu já corrigi. Eu boto os babados da saia e lá embaixo eu coloco mais 2 babados. Porque quando eu dançar e balançar a cintura, o vestido não subia e ninguém via meus pés. E eu nunca botei um sapato alto. Disse lava de tênis, eu me lembro. De tênis. Eu já tinha reservado. Lá eu ainda tenho a calça preta, o tênis
E a camisa preta que eu vestia por baixo. Tenho guardado. Virgínio, você conseguiu ainda pegar Valmir Balaio? Valmir, não. Valmir Balaio é uma coisa muito engraçada. Ele foi o primeiro balaíro do Voz da África, por imposição de Paulo Tadeu, que foi seu criador, né? Foi. E ele não queria ser balaíro. O Valmir Balaio. E Balaio, gente, era o sobrenome dele. Era Valmir Balaio, porque era a família Balaio. E ele era de uma intransigência, de uma antipatia feroz, mas era uma pessoa muito doce. Eu convivi com ele, ia muito na casa dele, aí ele dizia, Sua Eminência. Eu disse, Valmir, é Sua Excelência, a Eminência é o padre. Era uma pessoa doce demais, mas era muito, aquele jeito dele, um jeito diferente, que são duas referências que minha memória guarda, do Juca e do Valmir Balaio. Tá entendendo? Porque foi uma pessoa que marcou dentro do carnaval para mim. E depois você como referência, hoje para todo mundo, como referência histórica, né? Uma coisa que a gente sempre acha que não é legal é a divulgação do maracatu como patrimônio cultural e material de Fortaleza. Gente, em todos os estados do Brasil, a gente sabe o que é, onde você chega, o que é a ciranda. A ilha de Pernambuco. E o frevo de Pernambuco. Isso aqui de Sergipe. O axé, Que é uma passista. Pois é, o samba. agora seria muito importante que a escola pública ou particular, seja lá o que for, tivesse na sua cadeira de artes, que eu sei que tem, a história da cultura popular, introduzindo o maracatu como referência. Porque se não fizermos isso agora, se vier outra epidemia, acaba com tudo, né? Vai acabar com os maracatu. Aí, o que acontece? O maracatu existe, é patrimônio, é reverenciado por todos nós que fazemos essa cultura, mas a escola pública não tem o menor interesse, e a privada também, em mostrar o maracatu. Não. E às vezes dizem para mim, Cláudio, tu podia fazer o maracatu na minha escola? Não. Porque querem fazer de papel, de papelão, a coroa do rei e da rainha de papelão, não querem investir numa coisa que é patrimônio. Tá entendendo? Eu fico, às vezes, emocionado, Virgínio, com a simplicidade dos maracatus do sábado, porque eles estão brincando de fazer maracatu. Estão lá os personagens todinhos, o balaeiro perfeito. Pode ver que quase todo mundo tirou 10-10, né, no balaeiro. Porque hoje, graças à ideia do Laírton, de valorizar esse personagem, ele não está valorizando o balaeiro, está valorizando o maracatu com o personagem balaeiro. É por ele ser balaeiro? Não, é porque ele tem um entendimento e a visão panorâmica, histórica, do valor do balaeiro dentro do maracatu. Isso é muito importante, que a gente não deixe essa tradição e que continue valorizando o balaeiro como personagem, não como pessoa. O Nerval, o Luiz Carlos, não. Qualquer um pode ser balaeiro, não é verdade? Mas claro. tem que ter o dom e tem que ter o charme, sei lá, alguma coisa. Eu fiquei muito triste, porque quem fez o Museu do Maracatu do Ceará foram 3 pessoas. Geraldo Barbosa, doutora Lerice Porto, que era uma dama da cultura que você conhecia, e seu Geraldo, doutora Lerice Porto e eu. Fizeram uma reforma no teatro e tiraram o nosso museu. No dia que eu fui lá ver onde era que as peças iam ver, eu vi minha roupa no lixo. No lixo. Como é que nós lutamos por uma coisa? Eu não estou aqui criticando, eu estou alertando. Exato. Um dia desse eu fui fazer uma apresentação com o meu maracatu no colégio. O menino olhou e disse, vixe, um bocado de macumbeiro. Ninguém sabe o que é, né? Ninguém sabe o que é o maracatu. O problema do museu, Virgínio, realmente é uma lástima ou uma pena não terem dado continuidade ao museu. Tudo bem, estava um pouco ultrapassado, algumas peças estavam gastas, mas tem um projeto aí do secretário da criação do Museu do Maracatu.
eu já vi Calé falar alguma coisa, o Praxedes, mas parece que ele está na última gaveta lá do secretário, não subiu para a primeira gaveta ainda, porque as pessoas de fora perguntam, e cadê o Museu do Maracatu? Eu tenho uma amiga que mora na Bélgica, ela é casada com um cearense, e vem todo de 2 anos, ela vem ao Ceará ver o maracatu. Ela só vem para ver o maracatu. E pergunta, cadê o Museu do Maracatu? Vamos brigar por isso, Laírton? Vamos ver se a gente consegue despertar nas pessoas. Eu vejo que a falta de valorização da nossa identidade cultural, porque o que é importante dentro de um estado, dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade, é você valorizar o que você tem e você absorver o que vem de fora, mas valorizar o que você tem. Então, nos falta essa educação patrimonial. Então, a gente se perde no tempo para valorizar outras coisas. Então, essa educação levada à escola, essa educação levada ao nosso povo, essa comunidade sentindo e permanecendo dentro da sua identidade cultural é muito importante. É muito importante. Nós chegamos e falamos que o maracatu é comunidade, o maracatu é rua, mas a gente vive num processo muito grande de desvalorização. E a gente se perde para outras culturas. Então, a gente precisa retomar isso. Eu acho que através de uma iniciativa como essa, que estamos juntos, estamos engajados dentro dessa valorização da cultura cearense, é importante que as políticas cheguem às pessoas e que a gente entenda tudo sobre nossa identidade. E assim a gente vai ganhando espaço, assim a gente vai ganhando terreno para conquistar cada vez mais. Para quem não sabe, o balaio, ele é feito, a armação dele é de cipó, né, ou de vime, como quero dizer, geralmente tem armação de ferro por dentro, e a decoração é que faz parte do julgamento do desfile oficial. Fantasia, decoração do balaio. Fantasia, decoração do balaio. E evolução. E simpatia. Simpatia. Aí eu pergunto a vocês, com todo o suor, com todo o calor do Ceará, de Fortaleza, 45 minutos, tem como desfilar sem reverenciar o balaio, de segurar de leve o balaio? Porque o balaio ele é assim, né? Vocês veem que isso é um problema, segurar o balaio? Ou pegar no balaio durante o desfile? Cláudio, para mim não é um problema, mas é mais uma questão minha mesmo, né? De achar que a gente tem um domínio sobre aquilo ali. Mas no decorrer da avenida, com a coreografia, a gente pega, a gente mostra, né? Porque é algo que tem que ser mostrado. Pegar é uma coisa. Segurar é outra. Segurando é outra. É então, outra. Assim, eu particularmente não tenho esse problema. Eu já vi. Em algum momento tem que segurar, por causa do suor, aquilo ali vai começando a escapar. Então, assim, segurar não é o problema, né? Ajeitar, reverenciar, né? Mas eu tenho um particular para mim não segurar durante todo o percurso. Teve no grupo do sábado, um jurado tirou um balaio tirou 2,10 e me desculpa, ele desfilou o tempo todo segurando o balaio. Então a história do jurado que não vê ou não teve a referência ou não teve não conhece, nem foi alertado para isso. Não pode segurar, pode segurar. O pior não é segurar o balaio, o pior é o jurado não ver um balaio. Exatamente, gente. Gente, o Heracildo com 100 quilos e uma roupa enorme, um balaio maior do que ele. O jurado não viu o rapaz na avenida. Botou na planilha. Muita maldade. Não tinha sabe? Balaeiro. Não tinha balaeiro. Eu do lado vendo, aplaudindo e gritando. Heracildo, lindo. Luiz Carlos, tu concorda? Porque o Juca segurava. Pois é, como você falou, o Juca segurava. Mas como eu venho desse lance do seu Juca e tal, ele valorizava muito equilibrar, mas como você disse, não tá lá dizendo que o balaieiro é um equilibrista, né? Não tá. Não então eu concordo com você em poder tocar, porque quando você ama, como você ama uma pessoa, precisa tocar, acariciar, mostrar de alguma forma. E também
tocar não é segurar, né? Esse lance de segurar o tempo todo, isso aí também já não concordo. É até um negócio que eu tenho comigo desde que no começo do maracatu, eu quero saber quem é que escolhe os jurados. Isso aí você tem que procurar uma... o mestre Descartes Gadelha, ele sempre dizia que 3 coisas no maracatu não podiam ir para o chão. O tambor, em primeiro lugar, que é o primeiro instrumento que o homem criou, essa menina e o balaio. E ele tinha razão, porque são 3 elementos de referência, né, para a humanidade, né, o tambor, para nós o balaio, porque ali tem uma riqueza, né, ali está todo o que nós escolhemos, e a calunga porque era um personagem. Foi para você, foi depois? Foi. Não, como o Nerval mesmo falou e o Luiz Carlos também disse, né, eu concordo plenamente com o que eles disseram, né, que, assim... Só teve um ano mesmo, como eu falei, né, no começo de tudo, que foi em 2017, que devido à chuva, que até eu me encontrei com o Virgínio na avenida, o Virgínio simplesmente me chamou a minha atenção, que simplesmente quando eu cheguei no palanque, na frente do palanque, né, eu segurei no balaio, mas foi também assim. No primeiro palanque eu tirei um 8, e no segundo palanque eu tirei um 9. O primeiro palanque, eu não tinha visto placa, não tinha visto nada, foi apenas o Virgínio que me chamou a atenção. Como é que você pega na sua roupa, no seu vestido e no balaio, segura e vai até o segundo palanque, mas mesmo assim a segunda dota deu certo. Mas assim, para mim, eu não gosto de segurar no balaio de jeito nenhum. Porque eu prefiro, assim como não tem dizendo lá no, né, que a gente não é equilibrista, a gente tem que sustentar direitinho o balaio na cabeça, né, para poder evitar de cair. Mas para tudo isso, Laírton? Eu acho que a gente tem que desmistificar tudo, né? E a gente tem que realmente vivenciar. O que a gente tem que vivenciar. Eu acho que quando você chega numa comunidade, você não vai dizer assim, ó, tu tem que pegar na tua cabeça, tu não tem que pegar na tua cabeça. Não, você dá o personagem para ele, ele vai desfilar, ele vai fazer. É uma pessoa que vivencia. Você não pode, você tem algumas regras? Tem, porque você vai para uma avenida e é a contagem de ponto. O balaio é um adereço do balaieiro. Agora, se ele pega no balaio, isso faz parte do movimento dele. Até do drama, né? Até do drama, do teatro, né? Se ele pega o balaio e põe debaixo do braço, e aí ele já tirou um adereço do personagem dele. Aí sim. Aí ele vai virar uma florista, ele vai virar uma outra coisa um outro personagem dentro do maracatu. E aí eu discordo completamente. Ele desfilar sem um balaio, segurando o balaio no braço. Mas ele pegar e ele acariciar e ele fazer com que aquilo ali apareça, é parte dele. Sabe? Exatamente. Eu acho que a gente tem que realmente quebrar determinados paradigmas. Iago? Não, eu concordo que pega, assim, num momento, assim, de precisão, tal, porque eu já passei por isso. Pega ou não pega? Minha cabeça cortada, primeiro ano desfilando, preocupado com as tartarugas na avenida, lá se vem Virgínio, a comissão, é agora, vai pra cima, eu não tá cortado, o sangue descendo, o suor misturado com tinta, e você sem poder pegar para poder ajeitar, isso é horrível. É cruel. É horrível. Virgínio, pegou no balaio? Peguei. Esse ano que eu peguei no balaio, porque o balaio cortou a minha nuca. E o sangue desceu e eu estava querendo ver se levantava o balaio para tirar de cima do corte. A pessoa estava me julgando e botou a mesma observação. O balaeiro sustentou o balaio e dançou com o balaio sustentando o balaio. Eu acho que é uma falta de cultura do pessoal que julga o maracatu. Teve um ano no Carnaval de Fortaleza, que eu acho que você se lembra, que pegaram uma bailarina para julgar letra e música. Pegaram um maestro para julgar balaeiro. São essas coisas que a comissão do Carnaval tem que prestar atenção. A comissão julgadora tem que ser pessoas cultas, pessoas que entendam do maracatu.
Como o Cláudio. Mas eu não posso, Virgínio, porque eu tenho uma amizade com todo mundo. Eu sei, mas quando você podia, eu gostava quando ele estava lá. Por quê? Não é porque eu esteja na frente dele, nós somos amigas há mais de 40 anos. 40 anos desde o tempo da Telemar, né? Teleceará. Teleceará. Por aí vocês tiram. Então eu gostava, porque tem uma pessoa na comissão que entende. A professora que tinha o grupo folclórico, os Nicolares. Mas depois botaram pessoas que não entendem e não prejudica ao grupo todo. Esse projeto, lembrando que é apoiado pela Lei Aldir Blanc, apoiado pela Secult-For, com apoio da SESC e OV Brasil e parceria, né, da Ciranda Mídia, realização, Associação Teatro de Cultura. Vamos assim fechar já, né, com plenos de alegria. Esse encontro está marcando um novo tempo, esse encontro está abrindo novas portas, está gerando novos frutos, porque outras categorias não fazem, né? Então é uma iniciativa do Tchai que eu louvo, porque é preciso disso. Nós temos que nos valorizar também. A gente briga com o poder público, mas nós temos que nos valorizar, nos respeitar, saber que o instrumento é sagrado. A Viviane Araújo, quando termina de desfilar na bateria do Salgueiro com o tamborim dela, ela beija e entrega para o mestre de bateria. Isso é um gesto de amor ao instrumento, né? Então a gente queria, assim, encerrando esse papo, vai ter próximo, Laísa? Vai ter mais? Com certeza, né? As considerações finais de Nerval. Antes de só uma consideração, eu queria só falar aqui uma coisa que muita gente, na nossa conversa, eu fui percebendo. As pessoas veem a gente na avenida, mas não sabem o que a gente está sofrendo fisicamente. Exatamente, tá ali, né? é por isso que eu dor, digo. É o sangue, a roupa que aperta, é o psicológico. Exatamente. Mas mesmo assim a gente deixa tudo de lado naquela hora e bota o amor na frente ao personagem e vai-se embora, né? Exatamente. Lá na frente, quando sai no outro portal, né, que acaba, a magia acabou, aí a gente vai, né, lembrar que as pessoas cai na real. Mas assim, queria agradecer ao Laírton, né, que desde o começo vem fazendo esse trabalho e cutucando, e a gente foi. E tô ali sempre ajudando ele que pode, né? E que a gente tenha mais encontros, que a gente possa se reunir realmente todo mundo com o nosso grande amor de lado também, né? Que é o Balaio. Que até agora a gente falou muito dele, mas ele... Vamos mostrar, viu, né? E ele não apareceu. Tá igual caviar, né? Ninguém viu. Então, que a gente possa se reunir e que a gente espere, né? Que como o nosso grande ápice é o carnaval aqui, né? Que a gente possa ano que vem estar reunido, mostrando nosso trabalho mesmo. Agradecer a todo mundo que veio. Agradecer também aos outros meninos dos outros balaeiros que hoje não pôde estar aqui por motivo de pandemia, por motivo que a gente não pode estar com muitas pessoas, mas que vai ter outros momentos que a gente vai chamar os outros balaeiros para eles estarem junto com a gente, né? Agradecer também aos parceiros, à SESC, ao Ciranda, a todo mundo, aos presidentes também das agremiações que lutam, que se esforçam para continuar mantendo, né, os nossos maracatus, porque sem ele também a gente não estaria. E pedir também que os governantes olhem pela gente, né? Porque com essa pandemia corre o risco de quando voltar ao normal ou não normal, muitos deles não possam ir para a avenida, né? E estão sofrendo muito com essa questão de pandemia, porque a gente vive de apresentações, né? O maracatu vive de apresentações. Não tem nada específico de verba, né, pra gente. A nossa verba vem do carnaval e vem das apresentações, como a gente não tá tendo, que o poder público olhe mais, né, bata na porta dessas pessoas, ou pelo menos abra a porta para essas pessoas que estão precisando muito. A gente sabe que tem muita gente precisando. Então, muito obrigado a todos. Vamos continuar se reunindo e vamos fortalecer mais esses nossos encontros, né, e o nosso personagem. Eu, no caso, eu queria saudar aqui o Virgínio, né, que também ele
um divisor, né, de águas dos balaeiros aqui do Ceará. E também o meu mestre Ju, quando tudo começou lá, eu acho que eu comecei gostando daquela figura do balaio, quando terminava as apresentações e a gente ia lá comer as frutas do balaio lá do seu Juca. Eu acho que o meu amor começou a partir daí, quando terminava a minha vontade de terminar logo para ir lá comer o do balaio, e foi aí onde eu comecei a me apaixonar e cobrar realmente também, não só dos governantes, mas também do povo cearense, né? Como foi dito aqui, a cultura do Rio de Janeiro, lá o samba, lá todo mundo valoriza e ama, lá na Bahia o axé todo mundo valoriza e ama, no cearense aqui uma cultura dessa tão rica e tão gostosa da gente participar e brincar, e a gente não tem essa valorização. Muito cearense, se você for ver lá, a grande maioria não sabe o que é o maracatu, tem um preconceito com o maracatu, né? E aqui também agradecer também a minha mãe por nos levar. No meu caso, eu tenho 34 anos de idade, desde 6 anos que eu brinco maracatu, índio, pajé, batuqueiro, príncipe, rei, até chegar no balaio e ali ficar com aquele todo amor. Também parabenizar Laírton, parabenizar também Cláudio, toda essa galera por esse projeto, e que outros venham, né? Inclusive também com os outros, as rainhas, os calungueiras, os batuqueiros, e que essa roda se abranja mais e mais ainda, né? Eu queria agradecer o Cláudio, agradecer o Virgínio, né, pelo esse incentivo muito grande de ter falado um pouco sobre o balaieiro, né, e por estar do lado dessa pessoa aqui, né, a gente aprende muita coisa, né, porque ele é muito especial pra gente, né. Ele simplesmente me incentiva muito, né? Agradecer também ao presidente do Maracatu Nação Palmares, agradecer também ao Cláudio, agradecer o Laírton, o pessoal do Ciranda Mídia, né? E todos os apoios, né, de todas as pessoas, e agradecer a todo mundo que esteja aqui, né, com a gente. Eu queria que o Iago falasse, depois você fechasse, Laírton. Assim, só tenho a agradecer a você, Cláudio, pelo convite, ao Laírton pelo convite, ao Nerval pelo convite, eu agradecer a todos por essa conversa, essa roda de conversa que a gente está tendo, e que gostaria que tivesse outras e outras melhores ainda, outros encontros melhores, para a gente poder se reunir assim. Gente, eu só tenho realmente assim a agradecer, né, essa força de vontade, esse querer nosso, essa sustentabilidade, porque se a gente não se unir, se a gente não se fizer presente, se a gente não conseguir fazer com que esse personagem sobressaia, realmente a gente não está fazendo nada. Nós já estamos o quê? Na terceira, né? Terceiro encontro nosso. Então a gente precisa fortalecer cada vez mais essa identidade cultural. E o balaeiro é um personagem importante dentro do nosso maracatu. E esse momento aqui, desse grande aprendizado, junto com o Cláudio Correia, com o Virgínio, e a gente experimentando, a gente vivenciando esse momento, é importantíssimo, né? A gente poder valorizar a nossa identidade e fazer com que esse registro fique para que a gente possa cada vez mais espelhar nele e que a gente possa crescer e que a gente possa respeitar. Porque eu acho que se a gente não tem um certo respeito pela hierarquia, né? E aqui eu dou toda a autoridade ao Virgínio, porque se ele não desfilasse há 30 anos da forma que ele vem, depois do Mestre Juca, né? Assim, vindo ele aqui em pessoa, está passando para a gente toda a sua vivência, toda a sua vida, a gente não é ninguém, a gente estaria talvez até transformando esse balaio em uma outra coisa. Então, assim, essa hierarquia, esse respeito, a gente precisa ter. A gente precisa, né, fazer com que isso sobressaia entre nós. Então, é muito bom ver, assim, o Luiz Carlos com 22 anos, o Nerval com esse tempo de avenida que ele tem, ininterrupto. Então, assim, são pessoas que valorizam, são pessoas que se têm a identidade dentro de si. E que os outros, né, agradecendo também a todos os maracatus que a gente aqui está como figura, como representantes de balaeiros.
Então, isso é muito importante para a nossa vivência. É uma gratidão imensa estar aqui dividindo com vocês um pouco do meu conhecimento. Eu queria, antes do Virgínio falar, dizer também da minha gratidão a ele, ao Virgínio, e que a gente passe a valorizar o Virgínio, porque são duas referências do movimento, Mestre Juca e o Virgínio. Foram duas aulas diferentes, duas universidades. Mestre Juca já ganhou Lua do Calé, Mestre Juca do Balaio. E você, Virgínio, hoje é a continuidade do que foi Juca para essa geração de balaeiros. Nosso muito obrigado e você fica à vontade nesse momento. Eu quero agradecer a todos vocês. Peço a vocês que estão aqui e aos outros que não estão aqui, que não deixe a cultura do balaeiro cair. Sustente, levante a bandeira. Tem um balaeiro que eu não conheço, tenho a maior vontade de conhecer ele, que é do Maracatu. Nação Psi. Nação Psi. É o Carlinho. É o Carlinho. Eu não conheço, só conheço ele de cara preta. Porque eu acho ele, assim, um mágico. Dança na evolução. A evolução dele é perfeita, como vocês também são. Então eu peço a vocês que façam o encontro, trazendo... Eu sei que por causa dessa doença aí é 1000 coisas. Traga os outros, que eles derem continuidade, vocês derem continuidade. Porque no dia que eu partir, eu deixei vocês com a continuidade. É como eu disse no início, eu tinha muito medo de morrer e eu não ter um balaeiro com o meu maracatu. Porque você dançar 5 anos fazendo hemodiálise, sair da sala de hemodiálise, em casa, comer, merendar e ir para a avenida. Era muita guerra. E eu venci. No dia que eu disse eu não vou mais porque não aguento, Deus mandou o anjo da guarda. Então eu quero agradecer a você, Cláudio, em nome da nossa amizade, do tempo que a gente somos amigos, a vocês, balaeiros, a você. Certo? Então não deixe essa cultura morrer. Quando vocês não puderem ir mais para a avenida, arranje uma pessoa, ensaie. Mostre, né? Então eu quero agradecer a vocês todos e pelo convite que vocês me fizeram. Eu estou muito grato pelo reconhecimento que vocês fizeram à minha pessoa. E eu sempre digo, eu ainda vou para a avenida. Lógico. Se Deus quiser, né? E a gente encerra dizendo: viva o balaeiro, viva o maracatu do Ceará, memórias, saberes e fazeres. Agradecer a Celco de Fó, a Leal de Blanc, Ciranda Mídia, Acesse e Off Brasil e Tchai, Associação de Cultura e Arte, que tornou possível mais um encontro dos balaeiros do Ceará. Vamos nós, balaeiros do Maracatu do Ceará.